O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija a palavra de Deus. beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos dê o dom da inteligência, da atenção, da sabedoria, para compreender esta palavra. E uma vez compreendida esta palavra, possamos fazer todo o esforço no dia de hoje de colocá-la em prática. Amém? Amém. Nós estamos acompanhando a história, do primeiro patriarca, a história de Abrão. Abrão, Isaac, Jacó e os outros patriarcas. Estamos aí vendo cenas de como tudo começou, o chamado de Deus de Abrão lá na Caldeia, veio para a terra de Canaã, ali veio com a sua família, veio também um sobrinho chamado Ló, se instalaram naquela região, e aí o rebanho, trouxeram todos os seus pertences, seus bens, os rebanhos começaram a crescer, faltava espaço, pouca água, pouca pastagem, e aí os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abrão. Abrão chamou Ló para conversar: meu sobrinho, assim desse jeito não dá mais, então escolhe, se você for para essa região, eu vou para essa, se você for para essa, eu vou para essa. Então ali, a gente já viu isso semana passada. E o que está acontecendo hoje aqui? Qual é a situação real que está acontecendo nessa primeira leitura? É muito interessante a gente perceber. Ló escolheu a região melhor. Quando Abrão pediu, deu a possibilidade para ele escolheu a região melhor. E foi habitar nas cidades mais ricas, mais famosas, lá naquela região de Sodoma, de Gomorra, enfim. E lá se habitou, cresceu, multiplicou, prosperou Ló naquela região. Só que aquela cidade, aquela região, começou o cheiro do pecado, da prostituição, do adultério, da corrupção. Calma, minha gente, eu estou falando de Sodoma e Gomorra, tá? Estou falando de Sodoma e Gomorra. A corrupção, o pecado, enfim, chegou aos ouvidos de Deus. E Deus resolveu destruir aquela cidade. Deus resolveu destruir, acabar com aquilo lá. Só que Abrão recordou que Ló estava por lá. Aí a gente já sabe, outro texto, que Abrão intercedeu pela vida de Ló, do sobrinho. Abrão quis salvar o sobrinho de lá, daquela região. E aí olha o que acontece. Aí vão aqueles homens lá, os anjos, avisar para Ló: Ló, sai daí, Ló. Sai daí que Deus vai destruir essa região toda. Ló, olha, você viu a primeira leitura? Ló resistiu. Não, resistiu. Ló, sai que Deus vai... então não, eu não quero ir para longe, tem uma cidadezinha aqui pertinho, enfim. Ló saiu. E olha que interessante, Sodoma e Gomorra, aquela região repleta de pecado, de adultério, de prostituição, de corrupção, estava lá. E de repente, aí que acontece, talvez, a essência dessa primeira leitura. Que nesta saída de Sodoma, nessa saída de Gomorra, daquela região de pecado, a mulher de Ló, o anjo havia dito: olha, Ló, olha para frente, não olha para trás, hein? Não olhem para trás. Aí a gente lembra aquelas frases de Jesus, assim, quem quiser me seguir, aquele que quiser me seguir, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Então o anjo falou assim: Ló, não olhe para trás.
E de repente, nessa saída da cidade, a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, imediatamente ela se transforma numa estátua de sal. Olhar para trás. É muito interessante. Eu já tive o privilégio de ter ido na Terra Santa algumas vezes. E lá tem um monumento, nesta região, de uma estátua de sal, representando a mulher de Ló. O que é olhar para trás? Olhar para trás. Olhar, a gente faz isso quase todo dia. Olhar para trás. Olhar para trás é sentir saudade do pecado. Olhar para trás é sentir saudade do pecado e querer voltar à situação de pecado. Já havia uma sentença. Deus iria destruir aquela cidade, mas iria poupar a vida de Ló, da esposa, das filhas, dos parentes ali. Só que a mulher de Ló, ela volta-se para trás, porque ela queria voltar para aquela situação. Quantas vezes, meu amado e minha amada, guarde o que eu vou dizer hoje para você. Quantas vezes nós já fomos resgatados? Quantas vezes Deus já estendeu as suas mãos? Quantas vezes Deus já nos tirou do lamaçal, do erro, do pecado, daquele vício, daquela situação pecaminosa? Quantas vezes fomos resgatados disso tudo, purificados, lavados? E a maior limpeza foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Quantas e quantas vezes já fomos isso? E Deus não desiste de nós. Só que o que acontece? Quase sempre, nós sentimos saudade do pecado. Queremos voltar à antiga situação. Já fomos perdoados, já confessamos, já nos propomos mudar de vida, mas mesmo assim, a gente insiste em voltar, em olhar para trás e viver aquela situação de pecado novamente. E aí onde está a culpa? É de Deus? Não, é nossa. As nossas escolhas. E por falar em escolhas, aí a gente tem o Evangelho. Olha que interessante. A vida é uma questão de escolhas. A palavra de Deus fala assim: diante de ti eu coloco a vida e a morte, escolhe. Porque Deus nos deu algo que nem Ele mais pode nos tirar. A liberdade, o querer, a vontade. Isso é nosso, é dom de Deus. Mas a gente tem que saber escolher. A gente também tem que saber optar. Diante de ti, eu coloco a vida e coloco a morte. A nossa vida é feita de escolhas. E cada escolha que a gente faz tem as suas consequências. As suas consequências e as suas recompensas em cada escolha que a gente faz. Por exemplo, a leitura do Evangelho. Quando a gente está em terra firme, quando a gente está na terra, pisando a terra firme, se vem uma tempestade, a gente tem onde se esconder. A gente entra na casa, entra num abrigo e se protege da tempestade. Só que quando a tempestade está em alto mar, e você está num barco em alto mar e vem a tempestade, não tem onde fugir. Tem que enfrentar a tempestade. Tem que enfrentar os perigos. E aí que está aquilo que eu estava dizendo, a questão de escolhas em nossas vidas. Se você enfrentar as tempestades da tua vida, mas no barco onde está Jesus, é uma coisa. Se Jesus está no barco, e se você está no barco com Jesus, mesmo enfrentando as tempestades, você não vai sucumbir. Você não vai se afundar. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, o que você tem que fazer? Segura na mão de Deus. É esta a certeza. Diante das tempestades, diante dos problemas, dificuldades, dor, sofrimento. Se você está no barco com Jesus, você vai enfrentar a tempestade. É verdade. Quem não enfrenta? Mas é uma diferença. Jesus está no barco e você está no barco com Ele. Porque logo depois vem a calmaria. E quando a gente está enfrentando a situação adversa, problemas e dificuldades, se a gente está no barco, se a gente está em qualquer outro lugar e não está com Jesus, se Jesus não está perto, aí a gente pode afundar. Então a grande lição dessa leitura do Evangelho de hoje é melhor estar no barco com Jesus.
É melhor estar no barco com Jesus, porque temos a certeza de que pode vir tempestades, pode vir terremotos, enfim, mas a certeza Ele está junto. Ele está junto. E Deus sempre vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos defender, para nos proteger. Olha o que Ele fez com a história de Ló. Olha o que Ele fez com a família de Ló. Ele foi lá. Deus enviou o anjo, Deus enviou o mensageiro. Ló, sai daqui, Ló. Porque Deus sempre quer nos defender. Deus sempre quer nos proteger, a minha vida, a sua vida. Mas vai de mim, e aí entra a minha escolha, querer ouvir, querer prestar atenção naquilo que Deus está me chamando. Ei, sai daí. Ei, isso não te faz bem. Não vai por esse caminho. Isso te leva ao pecado. Você vai virar uma estátua de sal. Isso te leva ao pecado. Cuidado nas tempestades. Cuidado nas tuas escolhas. Então é melhor escolher estar com Jesus. Amém? Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra um pouquinho. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por tua palavra sempre atual, sempre viva para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas e batalhas, o Senhor sempre vem ao nosso encontro para nos defender, para nos tirar, para nos dar aqueles sinais de alerta, para a gente sair da situação de pecado, porque Deus é o Deus da vida e não da morte. Obrigado, Senhor. Enfrentamos tempestades muitas vezes em nossas vidas. Às vezes somos nós mesmos que criamos essas tempestades. Às vezes estamos inseridos num mar de uma tempestade violenta. E o Senhor está aí, junto no barco, com serenidade, até dormindo, para nos dar a calmaria. Perdão, Senhor, pelas vezes que agitamos o mar de nossas vidas. Perdão pelas vezes, Senhor, que não percebemos a Tua presença. Porque o sofrimento, porque as dificuldades, as provações, as tribulações, as tempestades nos cegam muitas vezes e não percebemos que o Senhor está junto conosco. Dê-nos, Senhor, nosso coração essa percepção e acima de tudo, Senhor, diante dos sofrimentos e tempestades de nossas vidas, nos dê, Senhor, ordena que os ventos mudem, que a calmaria se aproxime. Ordena, Senhor, que o coração fique sereno com a Tua presença. Na Tua presença queremos estar contigo, Senhor, porque decidimos hoje, é melhor enfrentar as tempestades da nossa vida num barco onde Jesus é o capitão, onde Jesus é o marinheiro, onde Jesus está no comando, do que enfrentar tudo isso sozinho. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, diante das tempestades de nossa vida. E ordena que a calmaria venha ao nosso encontro. E obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.